Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso estudo do Evangelho, aos domingos, né? Semanalmente nós nos encontramos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador do Centro Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, do GEPEC, faço parte do grupo Anélia Franco e contribuo com o setor doutrinário. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade. Hoje iniciaremos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, gostaria de convidar todos para que façamos uma prece e aqueles que estejam, sintam-se à vontade a fechar os olhos, nos acompanhar, mas também, se não se sentir à vontade, pode continuar ouvindo as reflexões, esse momento em que entramos em conexão com a espiritualidade, na qual agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e que pedimos para que tenhamos momentos de reflexão, de aprendizado, que estejamos em sintonia com a espiritualidade maior, com os benfeitores dessa casa, para que assim possamos aprender e compreender mais uma vez os ensinamentos do Cristo através do Evangelho. Que todos nós possamos ter momentos de empatia, de amorosidade e que juntos possamos chegar e a ter conhecimentos e aprendizados que nos tornem pessoas melhores, que nos permitam refletir condutas, nos permitam reformular ideias e assim alcançar os objetivos que aqui nos propusemos, que é a melhora, a reforma íntima, tornarmos pessoas melhores, né? Pessoas boas, buscando cada vez mais a compreensão do Evangelho e do ensinamento do Cristo. E assim que possamos dar início às nossas atividades de hoje. Bom, quem nos acompanha sabe que a gente faz a sequência do Evangelho, né? Hoje nós iniciaremos o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Kardec divide o Evangelho em uma estrutura em que ele traz a base, a redenção individual, onde ele traz as perspectivas, finalidades, processos, né? Fala sobre a redenção coletiva, então, e depois a redenção final. Então, essa estrutura do Evangelho é para que a gente possa ter uma compreensão melhor de como Kardec estruturou e trouxe os ensinamentos do Cristo através das passagens, né? Da vinda de Jesus aqui à Terra. E o capítulo 14, ele está nos capítulos que falam dos processos, que é uma sequência de ensinos, né, do Evangelho, que traz para a gente exercícios diários para que a gente possa atingir as bem-aventuranças. Então, assim, né, honrar vosso pai e a vossa mãe é mais um dos ensinamentos para que a gente possa compreender essas bem-aventuranças. E o capítulo 14, ele começa com a piedade filial, depois ele traz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, depois ele vem com a parentela corporal e a parentela espiritual, nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós iremos falar hoje sobre a piedade filial. Esse é o nosso tema no começo do capítulo 14. Quem nos acompanha sabe que nós fazemos uma leitura do capítulo, do item que ficou para o dia, e assim depois fazemos as reflexões. Esse item, a piedade filial, é um item um pouco extenso, ele vai do tópico 1 até o tópico 4, com parágrafos bastante longos. Eu vou fazer leitura de parte dele, depois a gente vem para as reflexões. Item 1. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, Lucas, Mateus, capítulo 10, versículo 18 a 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe,
É um corolário da lei geral de caridade, de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, os quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-lo de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para um cômodo mais ínfimo da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem, ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhe-ás a mãe vendido leite quando os amamentavam? Contou, porventura, sua vigilância quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter do que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só porque é estritamente necessário, deve-lhes também, na medida do que puderam, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma vida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Pois bem, né, a gente tem aqui claramente os ensinamentos de Kardec. Ele traz aqui, tem mais uma série de sequências que reforça cada vez mais o que ele traz nesses dois itens, né? No item 1, 2 e 3, né? E Kardec, interessante que Kardec começa, né? Começa o capítulo que nós estamos tratando hoje com uma reflexão importante, né? E é uma reflexão que é para todos nós, né? Diz respeito a todos nós que estamos aqui juntos, né? Nesse planeta, né? Porque todos nós somos filhos, todos nós indistintamente temos de alguma forma pais, né? Temos ou nesse plano, ou já tivemos pais nesse plano. Então, Kardec inicia seu comentário afirmando que o mandamento honrai o teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais. E isso ele deixa bem claro quando ele começa o capítulo trazendo essa reflexão, né? E, aliás, é dentro da família que exercitamos esse sentimento de amor, né? Sentimento esse que nos leva a expandir esse amor para o próximo, né? É dentro da família que aprendemos a exercitar o amor e assim a gente consegue transcender isso ao próximo. Honrai vosso pai e a vossa mãe, todos nós sabemos que é o quarto mandamento da lei de Deus, né, recebido por Moisés no Monte Sinai. Mas o que significa honrar, né? A palavra honrar tem um significado a mais quando a gente traz nessa reflexão. Segundo o dicionário, né, honrar significa conferir honra, dar crédito ao merecimento, exaltar, levar às alturas,
glorificar, tratar com respeito, reverenciar. É isso que a gente consegue ver lá no significado do dicionário, né? Então, veja bem, honrar é dar respeito apenas pelo mérito, mas pela posição. Não é apenas o mérito que é honrar, é a posição, né? Nossos pais estão acima de nós, nos concedeu uma grande oportunidade de vir a esse mundo, né? Então, porém, a palavra honrar nos fala de um dever a mais para com eles, exatamente o da piedade filial, né? Na lógica, honramos, louvamos, né? Respeitamos alguém que nos demonstrou qualificações dignas desse merecimento, nossos pais, né? Porque determinamos atos que merecem reverência, e esses atos que merecem reverência foram nos conceder a vida, cuidar de nós durante todo um período, né? Nossa mãe trazer dentro do ventre. Então, meus amigos, né? Honrar os pais implica em reconhecer merecidamente o que eles fizeram por nós. Poderíamos nos questionar, né? Que mérito tem os pais que é, é, esse mandamento seja importante? Por que que honrar aos pais é um mandamento importante, né? E a resposta é simples, a gente vem falando aqui já há alguns minutinhos, né? Por serem pais. Simplesmente por serem pais, já merece a honraria, né? Somente por haver dado a alguém, né, a nós, a oportunidade de viver na Terra, de estar aqui nesse momento. Já é uma qualificação importante para serem honrados, né? Tratados com respeito, com consideração. E é tão importante honrá-los que essa determinação foi incluída nos 10 mandamentos, né, recebida por Moisés. Então, há mais de 3.000 anos, né? Então, honrar os pais é reconhecer o bem que fizeram, a oportunidade que nos foi dada de viver neste mundo, de nascer de novo, né? Mas o que é a piedade filial, né? Será que a piedade é ter pena? Não, não é isso. A piedade filial significa que o amor que devemos ter com os nossos pais é necessário acrescentarmos o respeito, a atenção, a consideração, a submissão, a atenção direcionada aos cuidados que ele precisa. E não é apenas respeitá-lo, mas também lhe proporcionar o descanso na velhice, é assistir aos nossos pais, às necessidades e ainda cercá-los de atenção, de carinho, de solicitude, de compreensão, né? Porque, na verdade, na velhice, a gente vê que nossos pais passam a depender da gente em todas as circunstâncias e a compreensão e a empatia é o ponto de partida importante para isso, né? O Evangelho nos diz mais. A piedade filial aceita por Deus não é aquela que assume simplesmente em dar o necessário para os pais, o mínimo para os pais, suprir as necessidades básicas dos pais. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, dediquem cuidado em retribuição que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude, né? Essa é a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Foge da piedade filial. A gente viu nesse início de tópico, né, que foge da piedade filial aqueles que apenas ajudam no básico, na alimentação, aqueles que ajudam dando o mínimo, achando que é obrigação apenas de dar o mínimo, né? Quando ajudamos de má vontade, também fugimos da piedade filial. E principalmente quando ajudamos de má vontade, quando geramos exigência do pedido de algo em troca pelaquela ajuda. Aqueles que colocam nos piores cômodos da casa, né, achando que está fazendo muito. E muitas vezes acomodam na casa e exigem que façam serviço doméstico. Será que realmente eles têm condições de fazer serviço doméstico? Foge também da piedade filial aqueles que não visitam os seus lares, pouco conversam, não lhe fazem perguntas sobre o dia a dia, sobre o seu viver, né? Como estão se sentindo. Enfim, são as pequenas atenções que podem demonstrar o interesse fraterno, que é preciso ter na piedade filial. E atenção, mesmo os pais que abandonam seu filho, mesmo aqueles que não são bons pais,
também merecem piedade filial. Sim, porque eles merecem, porque para eles todos os atos indicados pela caridade, pelo amor ao próximo, devem ser devotados. Afinal, eles já nos proporcionaram uma grande oportunidade de reencarnar, de viver nova experiência, de aprender, uma oportunidade de conviver. Então, é importante reforçar que o Evangelho diz também que esse sentimento não cabe apenas àqueles que são pais biológicos, né? Aqueles que assumem também o papel de pai merecem ainda muito mais, porque não tinham uma certa obrigação. Então, a piedade filial também é aqueles pais que não são de sangue. E Kardec lembra que todo ato de ato condenável que se faz ao próximo se torna mais grave quando é feito aos pais. A falta de caridade junta-se ao sentimento de ingratidão. Olha só, atenção, se o ato é condenável com o próximo, com os pais, ele é muito mais ainda, porque junta-se, além da falta de caridade, junta-se ao sentimento de ingratidão. Então, sobre essas reflexões que Kardec traz, né, por isso que eu também não li o item inteiro, porque tem uma mensagem trazida por Joana de Ângeles, que foi psicografada por nosso querido Divaldo Franco, no livro SOS Família, que eu queria pedir licença para a gente poder trazer essas reflexões de Joana na mensagem que fala sobre os deveres dos filhos, né? Joana começa assim: toda a gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do nascimento carnal. A caridade e o respeito contínuo não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Os pais nos dão a grande oportunidade de nos melhorar. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Então, não nos cabe isso, julgar. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma de presença de culpa neles gravada. Auxiliá-los para todos os meios e alcance é mister indeclinável que o filho deve ofertar com extremo devotamento e renúncias. A gratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha assessorial. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outra através dos vigorosos liames do corpo somático da família, sem justa poderosa razão. Então, isso que Joana nos traz é mais do que suficiente para a gente entender que, mesmo que os pais não tenham sido bons pais, nos cabe também a honraria da piedade filial, né? E Joana traz aqui uma série de reflexões, reforçando cada vez mais, né? E ela finaliza da seguinte forma: em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoar-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para o cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Então, nos foi dada a oportunidade, devemos agradecer a eles por estarmos aqui juntos hoje, né? Aprendendo, crescendo, evoluindo. Então, a piedade filial é isso, meus irmãos. Então, é assim que a gente encerra hoje nosso evangelho, com essa reflexão sobre
a piedade filial, que nada mais é do que a verdadeira atenção que devemos dar aos nossos pais, né? Aqueles que nos oportunizaram a vida. Bom, vamos encerrar, né? E da mesma forma que iniciamos, vamos fazer uma prece de agradecimento, pedindo aos benfeitores que nos tragam a paz e a tranquilidade diante da piedade filial, que possamos cada vez mais estar atentos a esse ato de amor e caridade, que nos é obrigatório, nos cabe essa honraria àqueles que nos trouxe a vida. Ó Mestre Jesus, que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade, com muitas reflexões e atenção aos cuidados que devemos ter com nossos pais. Que possamos pedir aos espíritos protetores que nos guiem, nos oportunize oportunidades de viver nesse mundo com tranquilidade, com sabedoria e com muita maturidade. Que possamos agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez por estarmos aqui juntos e cada vez mais compreender os seus ensinamentos. Obrigado, Pai. E assim, meus amigos, encerramos hoje nosso Evangelho e que possamos estar juntos no próximo domingo. Até mais.